Penimate apresenta. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a fórmula de condições de existência de uma raiz de uma equação do segundo grau. Então eu tenho uma equação ax² mais bx mais c igual a zero. Quando fala em condições de existências, está relacionado à análise que a gente faz na fórmula resolutiva do segundo grau, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. De acordo com a fórmula de Bhaskara, a gente calcula como sendo a x, sendo a incógnita da equação, a gente diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E quem é delta? b ao quadrado menos 4ac. Quando a gente fala na condição de existência, está relacionado a analisar em que situações essas raízes, x', x2', vão existir. Ó, menos b não é problema para fazer a conta. Somar e subtrair também não é. Dividir por 2 vezes o número a também não é, porque para ser uma equação do segundo grau, obrigatoriamente ela tem que ter a diferente de zero. Se a é diferente de zero, ela é equação do segundo grau se possui o termo x ao quadrado na equação. Então ela é uma equação do segundo grau, então eu posso dividir por o dobro de a qualquer momento. O problema está no fator da raiz. O que a gente coloca dentro de uma raiz, ela pode admitir solução ou não. Quando a gente analisa, então, a raiz de delta, a gente pode ter solução ou não dentro do campo dos números reais, que é onde a gente está analisando. Eu já tinha comentado mais em outro vídeo sobre os números complexos, que pode admitir raiz de números negativos. Então, o que a gente tem que analisar é quais são as condições para que esta raiz exista. Então, a gente vai analisar o fator delta. Se delta for um número positivo, então a gente vai ter que fazer o quê? Vou dar um exemplo de um número positivo. 4. Quando a gente fala raiz de 4, a gente encontra o número 2. E se a gente tem um número 2, então isso significa dizer que existe raiz. Quando a gente fala em delta maior que zero, existe raiz. Agora, quantas são essas raízes e como elas são? Se delta, aqui, se eu disser que delta era 4, a raiz de 4 é 2, então significa dizer que quando eu fizer menos b mais ou menos o resultado da raiz, ou seja, mais ou menos 2, eu vou ter uma conta somando 2 e subtraindo 2. Então, eu vou ter duas raízes reais e distintas, porque somar 2 e subtrair 2 não garante que o resultado final vai dar o mesmo. Então, existe raiz real. Quantas são? Duas raízes reais e distintas. O que isso significa? Que eu vou ter x' diferente de x duas linhas. Então, uma raiz vai ser 2, a outra vai ser qualquer outro número diferente de 2, até 2 negativo. Quando delta é igual a zero, ou seja, se eu botar dentro da raiz, eu botar raiz de zero, a raiz de zero é o próprio zero. Então, somar zero e subtrair zero vai ter raiz. Então, aqui existe raiz também. Só que, neste caso em especial, a gente vai dizer que as duas raízes reais e iguais, ou congruentes, como quiser chamar. Duas raízes reais e iguais. Isso quer dizer o quê? Que x' vai existir ao mesmo tempo que x duas linhas e elas são os dois números iguais. Porque se é zero, a conta, se for zero, isso aqui desaparece e só vai ficar menos b dividido por a. Então, quando você pega menos b dividido por a, vai dar um único número de resultado. Mas isso significa dizer que a função ela tem duas raízes reais, só que essas duas raízes reais são iguais. E quando delta é menor que zero, ou seja, quando dentro da raiz o valor de delta é um número negativo, por exemplo, raiz de menos 4, a gente já sabe que no campo dos números reais não existe raiz real para número negativo. Então, a gente vai dizer que quando delta é menor que zero, não existe raízes
reais. Vamos aqui para o GeoGebra para analisar o que significa esse fator do delta graficamente falando. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui rapidinho esses elementos. Pronto. Ó. Eu tenho aqui essa função, que eu chamo 3x² mais 5x menos 8. E ela tem esse desenho gráfico. Esses dois pontos do eixo x são as raízes dessa função. Então, ela tem raiz de x igual a 1 e menos 2,67. Essas são as raízes da função. Agora, eu vou pegar uma outra função. F de x igual a x² menos 4x mais 4. Essa outra função que apareceu aqui em laranja, se vocês observarem, ela toca no eixo x em apenas um único ponto. Esse único ponto que ela chamou aqui de C tem coordenada 2, 0. Por que isso? O que está diferenciando aqui elas? Aí eu vou botar uma outra função. x² mais 5x mais 8. Deixa eu ver se botar menos 5x. Pronto. Eu tenho agora uma outra função que está aqui em tom roseado. Deixa eu mudar aqui o tom dela para azul. E aumentar a espessura. Pronto. Olha, o que tem diferente basicamente nessas funções? A diferença básica nessas três funções está relacionada ao número de pontos que ela toca o eixo x. Quando a função toca o eixo x, a gente diz que esse local que tocou é chamado de raiz da função. Então, essa função t de x, ela tem duas raízes reais, que está no ponto menos 2,67 e o número 1. São as duas raízes. Quando a gente vai botar essa função laranja, ela toca em apenas um único local, que é no ponto 2. E essa ponta aqui, a reta azul, ela não toca sobre o eixo x. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas está relacionada ao valor de delta. Quando eu tenho delta positivo, significa dizer que ela toca em mais de um ponto da função. Quando eu tenho delta negativo, significa dizer que ela não toca no eixo x da função. Ou ela fica acima, ou ela fica abaixo do eixo x. E quando eu tenho delta igual a zero, significa que ela toca em um único ponto da função. Então, ela toca em um único local. Então, vou botar aqui uma outra função. Do seu calendário. Alexa, desligar. M de x igual a x² menos 10x mais 25. Essa outra função aqui, em tom roxo, ela toca o eixo x também em um único ponto. Isso porque o delta é igual a 0. Então, se a gente for fazer o cálculo do delta dessas funções que tocou no eixo x, a gente vai encontrar que delta é 0. E isso significa dizer que as duas raízes da função elas são idênticas. Uma função ela admite até duas soluções. Como é que a gente vai verificar o número de raízes dela? Através do coeficiente que a gente vai analisar. Então, recapitulando, uma função ela pode tocar no eixo x em vários pontos. Quantos pontos ela toca sobre o x? Quem vai determinar é o grau da função. O primeiro grau é uma reta, a reta só toca em um único local, então só tem uma raiz. Segundo grau, ela pode tocar em até dois pontos distintos do eixo x. Então, eu tenho uma reta aqui verde, tocando no ponto A e no ponto B. Tenho aqui a reta laranja tocando em um único ponto. Tenho a reta azul que não toca em ponto nenhum. Então, o número de raízes da função vai ser, no máximo, 2 no caso da função do segundo grau. Isso aí vai oscilando de acordo com as funções. Então, basicamente é isso. Vamos resolver aqui duas situações problemas, como costuma ser cobrado em vestibulares e em Enem, quando relaciona a condição de existência de uma raiz.
Normalmente, quando tem essa relação, eles dão um problema para vocês. O texto pode vir assim, ó. Para que valores de k, a equação polinomial do segundo grau, x² mais 5x mais k igual a zero, não admite raízes reais. Então, a primeira coisa que eu estou tendo que analisar é o quê? Quando é que ela não admite raiz real? Quando ela fala nesse sentido, ela está relacionando ao valor de delta. Não admite raiz real quer dizer que o delta é menor que zero. Ele é um número negativo. Então, para responder essa questão, eu só preciso calcular o valor de delta. E como é que calcula delta? B² menos 4 vezes A vezes C. Como a letra que está ao quadrado é o x, então x é uma letra e os outros elementos que tiver são os nossos números A, B e C. O número A é aquele que está na frente de x², então o número A é o 1. O número B é aquele que está na frente do número x, que no caso é o 5. E o número C é o termo independente, é aquele que não tem x. O único que não tem x aqui é k. Mas k é letra, professor. Mas nesse caso, k está substituindo o nosso número C. Lembrem, a letra da função é apenas uma. Se x é a letra da função, então os outros elementos que estão nela são os números, os coeficientes A, B e C. Então agora é só calcular o valor de delta. Delta é, quem é o número B? 5 ao quadrado menos 4 vezes, quem é o número A? 1. Quem é o número K? C é K. Aí fazendo a conta aqui, você vai estar, então, que delta vai ser 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 4, 4 vezes 1 vezes K, vai dar 4K. Aí agora vem a condição. A condição é que delta seja menor que zero. Então, essa expressão que é delta é menor que zero. Isso aqui é uma inequação do primeiro grau. Como é que resolve a inequação do primeiro grau? Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então, eu vou, como 4K está negativo, eu vou somar 4K em ambos os membros para eu deixar ele positivo no segundo membro. Então, isso aqui vai ficar 25 é menor que 4K. Por que eu fiz isso? Para não ter que multiplicar por menos 1 no final. Vou dividir ambos os membros por 4. Aí eu vou concluir que, como 25 não divide exatamente por 4, eu vou concluir que 25 sobre 4 é menor do que K. Peraí, se ele é menor que K, a conclusão é que K é maior que 25 quartos. Então, determine os valores de K de modo que essa equação não admita raiz real. Aí a gente bota, então, o conjunto de solução. A gente coloca assim. K pertence aos reais, tal que K, que pode ser ponto e vírgula ou barra, é maior que 25 quartos. Quem não colocar assim, pode colocar em forma de intervalo. Como é que fica em forma de intervalo? Em forma de intervalo, a gente vai dizer que a solução é igual maior que 25 quartos. Quer dizer o quê? Que é aberto em 25 quartos. Do seu calendário. Alexa, desligar. É aberto em 25 quartos e vai até mais infinito. Pronto. Essa outra solução aqui, esse outro problema, ela quer que admita a raiz real. Espera aí, quando é que admite raiz real? Quando o valor de delta é maior que zero, é um número positivo, mas também admite quando delta é igual a zero. Delta igual a zero também tem, ó. Existe raiz quando é positiva ou zero. Então, a gente vai finalizar dizendo que delta tem que ser maior ou igual a zero. A situação parece com a de cima. Só precisamos saber quem é A, que é 1, B é menos 2 e C é igual a menos T. Por que C é T? Porque se x está ao quadrado, então x é a letra da função. Então, nosso número, nosso coeficiente é T. Então, a gente vai calcular de novo o valor de delta. Delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Aí vai e substitui. Delta é igual. Quem é o número B? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o número 1, vezes o número T negativo. Aí você vai concluir que delta é igual a
2 negativo ao quadrado sai positivo 4. Menos vezes menos sai positivo. 4 vezes 1 vezes t dá 4t. A gente concluiu que delta tinha que ser maior ou igual a zero para atender a condição de admitir raiz real. Então, você vai fazer o quê? Mesmo jeito do antes. Vai isolar quem tem letra de um lado e quem não tem no outro. Como 4t está positivo no primeiro membro, eu vou subtrair 4 negativo dos dois e vou deixar 4t no primeiro. 4t é maior ou igual que menos 4. Cancelando 4 no primeiro. Dividindo todos por 4, a gente vai concluir que t é maior ou igual a menos 1. Aí a solução vai ser parecida com a de antes. Eu vou botar em forma de intervalo por causa do espaço. A solução, então, aqui vai ficar fechado em menos 1 até mais infinito, aberto. Ou você pode botar o quê? Que a solução é t pertencente aos reais, tal que t é maior ou igual a menos 1. Pronto. Nos vemos no próximo vídeo para falar sobre fatoração do trinômio do segundo grau. Até mais, pessoal!